Você sabe o que é autoestima? Sabe como aumentar a sua? Sabe da importância da autoestima? Se você ficou curioso, fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Hoje eu vim fazer resenha desse livro aqui para vocês, o Autoestima e seus 6 pilares, do Nathaniel Branden. Essa aqui é a edição em alemão, mas ele foi publicado no Brasil. Não creio que seja difícil de achar. Para quem não conhece o autor, o Nathaniel é um psicólogo com décadas e décadas de experiência e ele se especializou nesse tema da autoestima. Quando a gente fala de autoestima, a gente acha que a gente sabe do que se trata. E hoje em dia o tema também está em alta. Não, tem que ter autoestima, melhora a sua autoestima, autoestima. Mas muitas vezes não é explicado o que é autoestima, qual a importância da autoestima. E se a gente pode fazer algo para melhorar a autoestima e sobre o que seria esse algo. Muitas vezes a gente vê o tema sendo tratado assim de forma superficial. Principalmente em relação às mulheres. Bota um batom, corta o cabelo de um jeito novo, que sua autoestima vai melhorar. Aqui a questão é trabalhada de uma forma muito mais profunda. O autor, além da experiência clínica dele, ele pesquisou muito para ele escrever esse livro. Então aqui a autoestima, ela vai ser tratada de uma forma profissional. Não vai ser essa coisa senso comum que a gente ouve muitas vezes na rua ou até aqui em vídeos no YouTube. O autor, ele vai dizer que a autoestima é fundamental no mundo de hoje. Para tudo, para você conseguir trabalhar, para você conseguir ser um bom pai ou uma boa mãe, para você ter sucesso nos relacionamentos, para você enfrentar os desafios da vida, é necessário você ter autoestima. E aqui, esse é o ponto mais legal do livro. Ele, ao contrário desses gurus que tem aqui na internet, ele não vai dizer simplesmente, se olha no espelho, diz que se ama todo dia, se aceita, que aí você vai ficar feliz, vai ter autoestima. Não é assim que funciona. Ele vai destacar 6 pilares da autoestima, 6 coisas nas quais a autoestima se sustenta. E nisso ele vai dizer pra gente o que a gente precisa fazer de concreto para que a gente aumente a autoestima. E aqui é importante frisar que ele vai dizer que nós somos responsáveis pela nossa autoestima. Existem coisas que a gente pode fazer para aumentar ou diminuir a nossa autoestima. Claro, ele vai reconhecer também que o meio tem uma importância, principalmente para a criança, que os pais, os professores, tal, podem contribuir para aumentar ou diminuir a autoestima da criança. E aqui é bem interessante que ele tem capítulos separados para falar sobre o que os pais podem fazer para aumentar a autoestima da criança, o que os professores podem fazer. E aqui é importante frisar que ele não é contra você educar a criança, você fazer críticas. Ele não é a favor dessa cultura que surgiu de você dar medalha de participação para a criança, quando a criança competiu em algum esporte e não ganhou nada, esse tipo de coisa. Ele não é a favor disso. Como eu disse, ele vai tratar a autoestima de uma maneira bem científica, bem profissional. E ele vai dizer que a autoestima tem esses 6 pilares. E eu anotei aqui para não esquecer, esses 6 pilares são: você se aceitar, o que não quer dizer que você deva dizer, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar e quem quiser viver comigo tem que me aceitar como eu sou. Não é assim. É você se aceitar no sentido de dizer, ok, no momento eu sou assim e você pode sim querer mudar, evoluir, mas você não pode modificar algo que você está se recusando a ver.
E você tem que se aceitar com as suas qualidades e os seus defeitos. Até, como eu disse, para depois você conseguir melhorar esses defeitos. O que leva a gente para a segunda coluna, o segundo pilar da autoestima, que é você assumir responsabilidade por você mesmo. Ele diz várias vezes ao longo do livro, não vai vir ninguém te salvar. E assim, em alguns momentos, é assim um tapa na cara. Não é um livro assim fácil de ler, porque ele diz umas verdades assim bastante inconvenientes. Em relação a assumir a responsabilidade sobre si mesmo, é basicamente isso. Você é responsável pela sua vida. Se você não fizer algo por você, você não vai para frente. Ainda que você tenha muita gente que te ame, que queira te ajudar, você é o principal responsável pela sua vida. E ninguém pode influenciar mais a sua autoestima do que você mesmo. Então você tem que fazer algo por você. Aqui eu lembrei daquele livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que também fala disso. Dessa questão de assumir a responsabilidade por si mesmo. E aí a gente vai para o terceiro pilar da autoestima, que é viver com integridade. O que isso significa? Você tem que saber quais são os seus valores, o que você acha certo, o que você acha errado. E você tem que viver o máximo possível de acordo com isso. E aqui eu não estou falando dos valores sociais, dos valores da sua igreja, da sua família. Você tem que estabelecer para você mesmo o que você acha que é correto e o que você acha que é errado. E tentar viver de acordo com isso, certo? A gente sabe, a vida é complicada, nem sempre dá. A questão é, quanto mais a gente vive de acordo com o que a gente considera correto, bom, justo, mais a nossa autoestima cresce. E o contrário também é verdade. Quanto mais desonesta a gente é, mais a nossa autoestima sofre. E isso independentemente de alguém saber que a gente foi desonesto ou não. Porque quando a gente faz algo que a gente sabe que é errado, ainda que ninguém mais ache que é errado, ainda que ninguém mais saiba, a gente vai saber. Então, a gente vai ter uma visão negativa da gente mesmo. E o que é interessante, o autor vai dizer, isso vai fazer com que a gente perca confiança na gente. Porque a gente sabe que o certo é X, mas a gente faz Y, entendeu? Essa é a importância de você viver com integridade. Não é uma coisa relevante apenas em caráter espiritual ou em caráter social. É uma coisa que é muito relevante para a sua autoestima. Isso eu achei bastante interessante, nunca tinha pensado nisso, achei uma grande sacada do autor. E aí a gente vai para o próximo pilar da autoestima, que é viver conscientemente. Se você mente para você, se você foge dos problemas, de novo, ainda que ninguém saiba, você vai saber. Isso vai prejudicar a sua autoestima. Então a gente tem que viver conscientemente. A gente não pode, como hoje está muito em moda, principalmente em alguns círculos políticos, negar a realidade. A gente tem que encarar a realidade de frente, ainda que a gente não goste, e a gente tem que tomar uma atitude em relação à realidade. A gente tem que se conhecer e saber como a nossa vida está. A gente não pode mentir pra gente mesmo, porque isso acaba com a nossa autoestima. Não tem como você mentir pra você mesmo e continuar confiando em você. Isso é bastante interessante. O que nos leva ao outro pilar, que é viver objetivamente. Você tem que ter algum objetivo na vida. E esse objetivo, o autor deixa bem claro aqui, não precisa ser algo material. Eu quero virar milionário. Não que tenha nada de errado com isso, mas não precisa necessariamente ser. Você pode ter outros objetivos, por exemplo, eu quero aprender, eu quero ser um bom pai, uma boa mãe, eu quero ter um bom relacionamento, mas você não pode viver a vida assim, deixa a vida me levar, entendeu? Você tem que ter um objetivo e ir trabalhando
em direção a esse objetivo. Você pode, ao longo do caminho, mudar de objetivo, mas você não pode deixar a maré ir te levando, porque isso vai prejudicar a sua autoestima. Para ter autoestima, a gente tem que viver objetivamente, com o objetivo que a gente persegue, certo? Como eu disse, não precisa necessariamente ser um objetivo material. Pode, mas não precisa ser. Também não pode ser um objetivo que os outros impuseram para você. Tem que ser uma coisa que vem de dentro, uma coisa que tenha ressonância contigo, uma coisa que você valorize. E aí a gente volta para os pilares anteriores. Para fazer isso, você tem que ser honesto com você mesmo e você tem que se conhecer. Aí a gente volta para viver conscientemente e viver com integridade. Então, acho que vocês já perceberam que os pilares, eles estão interligados. Um pilar já entra logo no outro, já toca no outro. É difícil você separar direitinho esses 6 pilares da autoestima. E aí, o último pilar vem você se afirmar. E aqui muita gente confunde isso com você ser grosso, com você dar patada nos outros. E não é, a questão não é essa, é você estar do seu lado, vamos colocar assim, entendeu? Você se afirmar no direito de viver objetivamente, de viver com integridade, de assumir a responsabilidade por você, ainda que os outros não gostem, certo? E aqui a gente não vai entrar muito na questão de como se afirmar, qual a melhor técnica, como faz. A gente não vai entrar nesse método, para isso tem outros livros. Mas esse é um pilar importante da autoestima. Você se reconhecer no direito de viver para você, de acordo com as suas próprias regras. Você reconhecer que você vale tanto quanto os outros. Que você não está aqui para fazer ninguém feliz, que você está aqui para viver a sua vida. Esse é um pilar também importantíssimo da autoestima. Vocês podem perceber que o autor não falou nada de superficial, de conseguir um trabalho melhor, de mudar a aparência, nada nesse estilo. É tudo realmente bem profundo e bem cientificamente embasado. E aqui no livro, como eu disse, ele vai ter um capítulo especial para falar de como os pais e os professores podem contribuir para auxiliar as crianças a viverem de acordo com essas 6 diretrizes de modo a aumentar a autoestima. E ele vai falar também como é que os chefes podem fazer isso também. Então, se você está em algum cargo de liderança, em alguma empresa, seja pública, seja privada, se você é um empresário, um empreendedor, tem um capítulo nesse livro só para você aprender como é que você vai estimular a autoestima nos seus empregados e os ganhos que isso vai trazer para sua empresa. Porque os ganhos de alguém com autoestima não ficam só com essa pessoa. Uma pessoa que tem autoestima, ela também contribui mais para a sociedade, para a família dela, para a sociedade de modo geral, para a empresa onde ela trabalha. Essa é a importância da autoestima. É boa para a gente que tem e também para os outros que convivem com a gente. E aqui, um outro dado bastante interessante do livro é que ele vai ser bastante politicamente incorreto nesse quesito. Ele vai dizer que algumas sociedades têm culturas, têm tradições que prejudicam a autoestima dos seus membros. E outras sociedades, como a sociedade ocidental, no caso, a gente tem práticas e tradições que têm uma tendência, se não a promover a autoestima do indivíduo, pelo menos a não atrapalhar tanto quanto sociedades coletivistas, por exemplo, onde o indivíduo conta muito pouco e apenas o grupo é aquele ideal. E ele vai criticar isso bastante, que eu achei excelente. Para você ver, um livro falando de autoestima, a gente pode até ver as implicações políticas do tema. Por isso que eu trouxe esse livro aqui para o canal, porque eu achei que também tinha relevância com aqueles livros todos que eu resenhei sobre comunismo, sobre coletivismo, etc.
Não que ele não valesse a pena se fosse só uma coisa individual. Valeria a pena com certeza, mas eu achei que, assim, por ele trazer tantos ganhos para o indivíduo e ao mesmo tempo ter essa possibilidade de enxergar as consequências políticas, eu achei que seria um livro top aqui para o canal. E o que é interessante, vale a pena frisar, não posso esquecer, é que ele vai dizer essas coisas todas, mas ele não vai te deixar assim à deriva. Ao final de cada capítulo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem uns exercícios para você fazer, para que você consiga melhorar a sua autoestima. Por exemplo, na parte de viver com integridade, ele vai te dar várias questões assim para você refletir, para você pensar, que vão te ajudar a viver com mais integridade. E isso para cada pilar. Ele tem umas 300 e poucas páginas. Não é um livro que você vai ler rápido, porque ele realmente dá muito o que pensar. Mas como você pode ver aqui, não é um livro assim de achismo. Aqui, ó, só que tudo são as referências dele, de estudos, de livros que ele leu para basear o texto dele, fora a experiência clínica. Então é um livro que realmente vale muito a pena. Como eu disse, ele tem em português, o título em português é Autoestima e seus 6 pilares. Não creio que seja difícil de achar, mas comentem aqui abaixo se vocês procurarem, se foi difícil de achar, se não foi, se você já leu, se você conhece algum livro similar, conta aqui o que você achou, caso você já tenha lido. Se você curte esse tipo de resenha com livros assim que fujam um pouco do político, que tragam mais questões sobre psicologia, saúde, comenta aqui abaixo também. Não esquece de dar o seu joinha nesse vídeo e de compartilhar. E o que eu ia falar também? Eu ia dar mais algum recado. Tô só ouvindo os grilos na minha cabeça. Cri, cri, cri. Eu acho que eu falei tudo. Senão eu venho num outro vídeo e dou o recado que eu esqueci, tá? Bom, eu agradeço a atenção de vocês. A gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, até a próxima.